Olá, saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dando sequência ao nosso curso de síntese da Bíblia, falaremos hoje sobre um grande tema no livro de 1 Reis, que é Salomão, o rei sábio. O texto que usaremos para a nossa meditação se encontra em 1 Reis, capítulo 4, leremos os versos 30 e 31. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, o Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. O reinado de Salomão foi um grande reinado para a nação de Israel. Nos dias de Salomão, a nação de Israel viveu um tempo de glória crescente, riqueza, paz e prosperidade nunca vistos em toda a história do povo de Deus, seja no passado como no futuro. Quando Salomão subiu ao trono, era ainda muito jovem, sem dúvida mais jovem do que os conselheiros e os oficiais que serviram ao seu pai. A Bíblia descreve que Salomão começou bem sua tarefa, amando ao Senhor e andando nos estatutos de Davi. Mas como um líder jovem, Salomão precisava mais do que adquirir conhecimento. Ele precisava de sabedoria para cumprir sua missão à frente do governo do povo de Deus da melhor forma possível. Salomão sabia que a verdadeira sabedoria consistia não apenas no acúmulo de conhecimento. Era mais do que isso. Ele necessitava de obter uma inteligência moral e espiritual, capaz de orientá-lo nas questões práticas da vida segundo a direção de Deus. Conquanto o conhecimento racional fosse muito importante, ele sabia que a sabedoria era uma virtude que lhe fornecia discernimento para fazer distinção entre o certo e o errado, entre aquilo que agradava a Deus ou não. Salomão era humilde o suficiente para reconhecer que não tinha meios de levar a cabo tão importante tarefa sem a sabedoria do céu. E quando o Senhor apareceu a Salomão em sonhos, tornou-se evidente o anseio e a necessidade da sua alma. Ele pediu a Deus sabedoria. Esse pedido agradou ao Senhor. No entanto, o Senhor lembrou a Salomão que a obtenção das bênçãos futuras estava ligada ao compromisso da obediência e da fidelidade a Deus. A mesma fidelidade que houve nos caminhos do seu pai Davi. Como rei, realizou uma obra grandiosa em Israel. Do ponto de vista militar, Salomão preparou as cidades chaves ao redor do seu território e construiu postos avançados para o seu exército, de modo que podia avistar antecipadamente qualquer movimento de forças inimigas externas. Equipou o seu exército com mais de 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, uma força apreciável à época, e contribuiu para que se desenvolvesse um período áureo na literatura de Israel. Os livros de Provérbios, Cantares e Eclesiastes foram escritos nesse período. Consolidou sua influência regional e territorial, exercendo hábil diplomacia
e conquistou o respeito de todos os países vizinhos, fazendo alianças políticas e realizando casamento com mulheres estrangeiras. O casamento naqueles dias era um modo de selar acordos internacionais. Os israelitas, no tempo de Salomão, desfrutaram de tranquilidade e descanso dos ataques de temidas potências vizinhas. Nações poderosas do mundo antigo, como os egípcios e os hititas, se encontravam a essa altura fragilizadas. E nações como a Síria e Babilônia não haviam ainda emergido no cenário mundial. Além de estrategista político, Salomão foi agressivo na economia e nas finanças. Fez parcerias comerciais por terra e por mar com os egípcios. Montou fundições e realizou grandes obras públicas. Executou a edificação do Templo de Deus em Jerusalém, uma construção suntuosa, trabalhada com pedras lavradas, revestidos totalmente por madeira de cedro e adornadas com ricos detalhes em ouro e prata. Esta foi, sem dúvida, a mais importante obra de Salomão. A sabedoria que Deus concedeu a Salomão fez com que levasse a nação de Israel para mais perto de Deus. A riqueza material de Salomão, no entanto, teve um custo. O sustento da realeza não provinha da terra e do que ela produzia, mas dos impostos que drenavam a riqueza do povo e do que recebia dos reis vassalos. O gravame dos impostos sobre o povo de Israel foi pesado. A primeira coisa que o povo pediu a seu filho Roboão após a sua morte foi que aliviasse o peso dos tributos que eram lançados sobre eles. Mas Deus concedeu a Salomão uma inteligência incomum, grandes oportunidades e riquezas extraordinárias. No entanto, em determinado momento, Salomão passou a confiar mais nas suas riquezas materiais e na sua própria inteligência do que em Deus. Desviou seu coração de Deus, segundo os ídolos dos cananitas, realizou casamento com mulheres estrangeiras e se deixou levar pelas abominações das mulheres com quem se casara. Estas decisões de Salomão desagradaram profundamente a Deus. E por isso o Senhor enviou um profeta para anunciar-lhe que o seu reino seria partido e uma parte dele seria entregue na mão de um homem comum que não fazia parte de sua descendência. Embora fosse um rei sábio, Salomão não aproveitou ao máximo as oportunidades que Deus lhe deu. Antes, desviou-se dos conselhos de Deus, fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. E por amor a Davi, seu pai, Deus ainda preservou o seu reinado, fazendo com que as tribos de Israel e Judá ainda permanecessem unidas. Mas sua infidelidade espiritual fez com que seu reino fosse dividido pouco depois de sua morte. A trágica apostasia cometida por Salomão no final de sua vida nos ensina a importância de que não é suficiente apenas começarmos bem. Se queremos que a nossa fé nos leve à salvação e a vitórias com Deus, temos que ser perseverantes no serviço de Deus. Nós precisamos ser fiéis e obedientes até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa
da vida. Que Deus o abençoe.